Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E que nesta semana o poder do nosso Deus se revele na sua vida como nunca antes, em o nome do Senhor Jesus. Povo da fé, Deus me trouxe aqui hoje para lhe fazer um convite, para te mostrar uma direção a qual ele me deu. E que se você crer e decidir obedecer, você vai ver uma diferença na sua vida. Você vai ver o agir e o poder de Deus como nunca antes se manifestando sobre os seus caminhos, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode ver aqui nas minhas mãos que se encontra uma garrafa com sangue. Aqui dentro está o nome das pessoas que estiveram conosco aqui na nossa igreja. E eu gostaria de incluir neste elemento sagrado o nome do Senhor, o nome da Senhora e o nome da sua família. Pois essa semana nós iremos orar como nunca nós oramos antes, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus livramento. Como ele foi com Israel contra Faraó, os guardando, os livrando, e não permitindo a 10ª praga se achegar sobre o povo dele, o qual o obedeceu, Deus também não vai permitir com que as mazelas e moléstias que assolam este mundo venham se penetrar sobre a sua casa e sobre a sua vida. E se porventura você tem sido afligido, se porventura a sua casa, a sua família tem sido atingida por uma moléstia, por uma praga deste mundo, o nosso Deus vai trazer livramento. O nosso Deus vai trazer libertação. O nosso Deus vai trazer mudança. Pois entenda algo. Deus colocou no meu coração que essa semana é a semana da proteção. É a semana a qual Deus vai nos guardar, nos livrar e nos proteger como nunca antes, contra toda língua felina, contra todo espírito de morte, de suicídio, contra todos os espíritos malignos que têm assolado este mundo, que têm oprimido este mundo. Por isso, ele me trouxe esse propósito, para a gente orarmos, para a gente invocarmos o nome dele, para que venhamos obedecer a sua direção e venhamos alcançar em nossas vidas a proteção e o livramento de Deus. Pois qual de nós não necessitamos dessa proteção? Qual de nós não necessitamos deste livramento? Creio eu que todos. Então, se você deseja fazer esse propósito, você só tem que fazer uma coisa: enviar o seu nome a nós, para que eu venha colocar aqui dentro. E eu venha estar orando pela sua vida, orando pela sua família, e pedindo para que ele venha guardar, livrar e proteger. E eu creio que Deus vai operar maravilhas sobre todos nós, em nome de quem, gente? De Jesus. Então, se você crê, se você confia, você vai nos enviar o seu nome. E nós vamos estar orando pela sua vida, orando pela sua família. E Deus vai guardar, livrar e proteger. E nenhuma moléstia, nenhuma praga desse mundo vai se suceder à sua casa e ao seu lar. Porque nós conhecemos a história. Israel clamava por um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés vai até Faraó, pede para ele libertar o povo. Ele diz que não. Pelo contrário, manda aumentar o trabalho e diminuir a alimentação. Faraó começa a ser ainda pior do que ele já era com o povo de Deus. Mas Deus concede a Moisés poderes. Está escrito na Bíblia que Deus concede a Moisés poderes para que ele venha mostrar a Faraó que quem está dando a ordem de libertação não é Moisés, mas sim o Deus de Israel, o Deus poderoso. Mas mesmo assim Faraó não acredita, mesmo assim Faraó não aceita. Então Deus diz: eu vou mandar a última praga, e esta vai fazer com que ele venha libertar o meu povo. E nós sabemos qual foi a última praga: a morte dos primogênitos. Mas Deus chama Moisés e dá uma direção a Moisés. Moisés, é o seguinte: chama toda Israel. Cada família vai sacrificar um novilho ou um cabrito a mim. E eles vão pegar aquele sangue e vão marcar os umbrais de suas casas. Vão marcar as vergas da sua casa. Pois quando o espírito da morte passar, o espírito que vai assolar o Egito,
Aonde ele vê aquela marca, ele não vai assolar, ele não vai afligir. Pelo contrário, ele vai passar direto. Mas para que isso aconteça, Israel tem que marcar as suas casas, tem que marcar os seus umbrais. Então Moisés transmite essa mensagem a Israel. E olha o que está escrito na palavra de Deus. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, quanto eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quanto eu ferir a terra do Egito. Presta atenção, olha o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Olha o que Deus está falando a Moisés. O sangue vai ser a marca. Mas entenda algo. Não era só pegar o sangue e marcar. Entenda algo. Israel era escrava. Aquele povo era escravo do Egito, de Faraó. Eles não tinham recursos e condições nenhuma. Eles tiveram que fazer o impossível para arrumar o recurso, para sacrificar o cabrito ou o novilho e marcar os umbrais de suas casas. Eles tiveram que se esforçar, se empenhar para ter o novilho, o cabrito, sacrificar, marcar os umbrais de suas casas. Eles tiveram que obedecer. Você pode ver, a ordem não foi Moisés sacrificar um novilho para todo Israel, não. Cada família, cada casa, cada lar teria que sacrificar um novilho, sacrificar um cabrito e com aquele sangue daquele animal marcar os umbrais, para que o espírito destruidor, o espírito da morte viesse passar, e aonde ele visse aquela marca, ele passaria o quê? Direto. E eles não seriam assolados pela praga a qual assolaria todo o Egito. O que eu e você entendemos com isto? Para Deus trazer livramento à nossa vida, devemos obedecer à direção que Ele nos dá. Devemos obedecer à voz que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Muitas das vezes Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um norte, e nós não obedecemos, nós não seguimos. E depois nós clamamos a Deus, pedimos para que Ele venha se manifestar, se revelar a cada um de nós. Mas como Ele vai se revelar, como Ele vai se manifestar, se nós não obedecemos a sua voz? Ele mandou marcar os umbrais. Aqueles que marcaram, a morte não os assolou, a mortandade não veio sobre eles. E aqueles que desobedeceram? E aqueles que duvidaram? Porque entenda uma coisa, Israel há 400 anos estava escravizada por Faraó, estavam escravos no Egito. Dentro deles já estavam os costumes daquele povo, já estava a tradição daquele povo. Muitos já tinham se perdido, muitos já tinham negado a própria fé, se desviado do caminho. Então não obedeceram à direção de Deus e perderam os seus primogênitos, perderam um ente querido, porque não obedeceram, não seguiram a direção de Deus. E quantos de nós temos perdido coisas e mais coisas na nossa vida porque não obedecemos, não seguimos a direção de Deus, fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, pastor, mas se eu fizer dessa forma a qual está escrito na Bíblia, se eu fizer dessa forma a qual é pregada, eu vou perder, eu vou ser passado para trás, eu vou demorar mais para chegar aonde eu tenho desejado chegar. Mas é assim mesmo, meu amigo. Com Deus é mais difícil, com Deus é mais demorado, mas quando nós alcançamos aquilo qual Deus tem preparado para nós, ninguém pode tomar da nossa vida. Deus falou, o sangue será a marca. Aonde o espírito que vai assolar o Egito vai passar, aonde ele vê aquela marca, ele não vai tocar. Mas Israel estava escravizada há anos, Israel estava oprimida há anos. Mas aqueles que obedeceram não tiveram uma perca irreversível. Mas aqueles que desobedeceram, aqueles que não tinham a direção de Deus, perderam algo muito importante, algo que nada nesse mundo poderia ou pode substituir, que é um filho querido. Mas isso foi necessário ser feito para que Faraó permitisse Israel ser liberto. Muitas das vezes Deus vai criar situações, Deus vai permitir certas coisas
na nossa vida e em volta de nós, para que venhamos alcançar aquilo qual temos tanto pedido a Deus, aquilo qual tanto temos suplicado a Deus. Talvez a senhora, mãe, o senhor, pai, tem pedido para Deus libertar o seu filho, tirá-lo do submundo do crime, tirá-lo dos vícios. Então, talvez Deus vai permitir eles serem encarcerados, eles passarem por uma situação de quase morte, para que eles venham entender que só há um caminho, só há um trajeto, e é o Senhor Jesus. Mas o problema é que muitas das vezes nós não queremos desta forma. Nós não queremos desse jeito. Muitas das vezes, para Deus restaurar um casamento, Ele vai ter que permitir que o casal se separe, para que eles venham entender que eles nasceram um para o outro e que Deus não está unindo duas pessoas, mas sim dois propósitos. Então Deus vai permitir o afastamento para depois trazer a união. Mas para que certas coisas ruins, as quais nós não desejamos que venham a acontecer em nossas vidas, não venham a acontecer, é necessário nós seguirmos a direção de Deus. É necessário nós estarmos sensíveis ao que Deus tem falado ao nosso coração. Deus falou a Moisés, Moisés transmitiu a Israel. Quem ouviu não teve a perda, mas quem não ouviu teve a perda. Então, o segredo para que a nossa vida seja abençoada, o segredo para que não venhamos sofrer danos irreversíveis é obedecermos à direção de Deus. Deus me deu uma direção. Orar essa semana pela vida de todos. Pedir o seu nome, pedir o nome da sua família, colocar aqui dentro e orar. Deus me deu a direção. Se eu não seguir, eu vou ter percas irreversíveis. Mas se eu seguir, por mais que eu perca, hoje, lá na frente, o quê? Eu ganho. Porque com Deus a gente não perdemos, a gente ganhamos. Jesus mesmo já falou, para que nós venhamos ganhar a vida, nós temos que perdê-la. O que ele está dizendo com isso? Para que você venha herdar a salvação, para que você venha herdar o reino de Deus na sua vida, primeiro você tem que sacrificar a sua vida terrena. Primeiro você tem que abrir mão da sua vida física para alcançar a vida espiritual. Está dando para entender? Você está conseguindo entender os paralelos de Deus? Você perde para ganhar. A Bíblia já diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando em vez de obedecer. E o segredo para nós termos uma vida abençoada, o segredo para sermos guardados, protegidos e livrados pela mão poderosa do nosso Deus, não é sacrificar, mas sim obedecer. Naquele tempo, o sacrifício era o novilho, o sacrifício era o cabrito. Hoje o nosso sacrifício é a oração, é a obediência. Então vamos obedecer, vamos seguir a direção de Deus e a moléstia não vai nos alcançar, a praga não vai nos alcançar, a mortandade não vai nos alcançar, a miséria não vai nos alcançar, a depressão, a tristeza não vai nos alcançar, mas pelo contrário, o Senhor irá nos guardar, nos livrar e nos proteger e fará o mesmo na sua vida, na nossa vida e sobre toda a nossa família. Amém, pessoal? Você crê nisso? Eu creio, pastor. Então, vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Vamos clamar agora, pedindo proteção a Deus. E não se esqueça, nos envie o seu nome, porque nós vamos orar por você, vamos orar pela sua família e Deus vai efetuar livramento e proteção em nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu me coloco em oração junto a este homem e a esta mulher, meu Deus, que creem na sua palavra, que creem no seu poder. E por isso tem estado até este exato momento e tem unido a sua fé conosco, meu Pai, para invocar, para suplicar, para pedir ao Senhor socorro e ajuda. Meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito e proporcionado até o dia de hoje, até que o Senhor nos tem ajudado. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas vezes o Senhor já nos guardou do mal que nós não conseguimos enxergar, várias e várias vezes. Meu Pai,
Neste momento eu apresento ao Senhor esse propósito que o Senhor nos colocou no meu coração. Esse propósito que eu creio que vai trazer resultados extraordinários à vida de todos aqueles que crerem e obedecerem à sua voz e à sua palavra. Eles terão proteção e livramento durante todo esse ano. A sua palavra diz lá em Deuteronômio, meu Pai, que no 14º dia do primeiro mês, meu Pai, o Senhor efetuaria livramento, proteção e abençoaria Israel. Então que não seja diferente hoje, meu Pai. Hoje o Israel sou eu, hoje o Israel é essa senhora, hoje o Israel é esse Senhor que tem orado conosco. Que o Senhor nos traga proteção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos proteja contra a língua felina, contra as armadilhas e ciladas do diabo, meu Pai. Que o Senhor não permita a mortandade, o espírito da dor, do sofrimento, da amargura venha alcançar a nossa vida. Que o Senhor não permita, meu Pai, que o espírito dos vícios venha se chegar a essa vida, venha afligir essa casa, mas pelo contrário, se tem alguém viciado, se tem alguém, meu Pai, escravo dos vícios, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha livrar, em um nome de Jesus. Se tem alguém, meu Pai, preso no submundo do crime, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor traga a conversão. Se tem alguém escravo de uma doença, de uma enfermidade, que o Senhor os cure, que o Senhor os livre dessa enfermidade, que o Senhor os livre dessa doença. Em um nome do Senhor Jesus, alcança a vida destes que têm orado conosco e traz livramento, traz, meu Pai, libertação, traz a proteção do Senhor, em um nome do Senhor Jesus. Meu Pai, aqui em minhas mãos está o nome do nosso povo que o Senhor confiou em minhas mãos. Está o nome de cada senhor e cada senhora que tem crido que o Senhor me ungiu como pastor de cada um deles. Então que o Senhor visite a cada nome aqui hoje, meu Pai. Venha visitar toda a família de cada um destes hoje, meu Pai, como nunca antes. E venha transformar a história, a vida de cada um deles. E aqueles que vão nos enviar o nome, meu Pai, o Senhor também os alcance para trazer vitória, para trazer mudança. Em um nome de Jesus, que nesse exato momento todo mal, meu Pai, seja derrotado, seja vencido. Que toda maldição seja quebrada. Que toda moléstia do inferno seja derrotada agora. E que venha haver livramento, proteção na vida de todos. Pois eu coloco essas vidas, eu coloco essa casa, eu coloco essa família nas tuas mãos. Pois eu tenho a certeza que o Senhor deu a vitória, o Senhor deu o livramento. E eu creio que o Senhor nos ouviu em um nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, aí aonde você está, levante as suas mãos aos céus e ore assim comigo, se assim você puder. Meu Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida e a da minha família, pois eu creio que o Senhor já trouxe livramento e proteção a todos, em um nome de Jesus. E eu irei testemunhar os milagres do Senhor na minha vida e na minha família. Em um nome de Jesus. Os que crê digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Creia, tenha certeza que Deus nos ouviu. Durante essa semana, todos os dias, nós estaremos em oração. E Deus vai trazer livramento e proteção à nossa casa, ao nosso lar e a toda a nossa família. Em nome de Jesus. Então fiquem com Deus e até amanhã.